Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. Eu não sou o outro. Então, gente, a gente vai dar dicas agora para a segunda fase da FUVEST, aqui com o Gabriel, ele faz bacharelado em Física, para vocês que vão prestar na segunda fase da FUVEST daqui mais ou menos um mês. Então, o que você acha, Gabriel, no caso de deixar as questões em branco? É uma coisa problemática para a FUVEST, para a segunda fase, no caso? Isso é uma coisa bem problemática, porque é uma nota a mais que você poderia ter, né? Mesmo se você não tivesse certeza da questão, né? Da resposta que você ia dar, pode ser que ali você ia conseguir uma notinha a mais por colocar um conceito ali, nem que você tenha a resposta inteira por completo, mas se você colocar o conceito, digamos, lá, uma questão de física, você coloca o conceito que a questão tá falando, pelo menos você consegue alguma notinha, que isso vai ser vital para na frente você conseguir uma vantagem a mais contra outros estudantes que também fizeram a prova. Pô, é uma excelente dica. No caso, sobre fazer simulados parecidos, simulados para a segunda fase, diferente da primeira, no caso? É diferente simulados, porque agora você, na primeira, você tinha ainda uma possibilidade de chute, entre aspas, assim, né? É maior. Então, você não precisa necessariamente saber a questão, tipo assim, perfeitamente para você responder na primeira fase. Às vezes você pode fazer por eliminação de alternativa que você chega na resposta certa. Agora, na segunda fase, já é um pouco diferente, né? Você tem que conseguir ter um domínio maior dos conceitos, pelo menos do conceito, mesmo que você não entenda ali na hora a questão ou como resolver, mas se você saber o conceito por trás, como a gente falou, dá para você colocar ali no papel para não deixar, pelo menos não deixar ali em branco. Mas é isso. Outra dica que eu acho, no caso, essencial é você ter alguém para corrigir sua redação, né? Porque muita gente fala, o pessoal fica, sei lá, vou fazer a redação e vou dar para algum amigo a redação para corrigir, ou vou fazer a redação aqui sozinho e depois eu corrigir sozinho. É um problema, né? Porque a redação da FUVEST é extremamente complicada. A correção dela é mais complexa do que o comum, do que as outras redações das outras provas. Então é importante que você, não sei, tente ver algum professor na internet, contrate alguém para corrigir a redação e pelo menos ter uma ideia de se você realmente está indo bem, se você precisa melhorar, porque é uma parte importante da nota, né? Grande parte da nota vai por causa da redação. Isso aí, exatamente. Até porque também, tipo, quando você pede para alguém corrigir sua redação, a pessoa ela vai ver coisas que você não estava vendo, que você, tipo, acabou errando ali na redação, na hora, ou até alguma coisa que você ainda não tinha aprendido, talvez. E é interessante um professor, né, conseguir corrigir sua redação, né, mas se não for possível, né, tipo assim, se não conseguir pagar um professor, se não tiver um professor disponível, você pode também ter sei lá, algum amigo, algum colega que talvez tenha um domínio maior em português, em redação, que possa te ajudar também. Por exemplo, no ensino médio, né, antes de eu passar na FUVEST, óbvio, né? Tinha os professores que corrigiam também as nossas redações, mas a gente fazia muita redação no ensino médio, né? Para conseguir passar para treinar para os vestibulares. E boa parte dessas redações de treino era os próprios alunos que corrigiam. Tipo, a gente passava um para o outro para corrigir. Então, tipo, ter uma amizade, alguém que também tá nesse propósito de passar no vestibular, vai ser interessante que vocês se ajudam. Bem legal. Então, se for o último caso, é uma ótima ideia do Gabriel, você passa para algum amigo seu. E também, não só, né, nas respostas das questões, no caso, para as questões dissertativas, sem ser a redação, outra coisa que você pode fazer é entrar diretamente nos sites, né? Nos sites, tem diversos sites de vestibular que tem a resposta meio que dos anos anteriores. Então, você pode comparar a sua resposta com as outras coisas. Na redação não dá para fazer isso, né? Mas em matemática, física, ou outras coisas que, se tiver nessa segunda fase, você pode fazer isso, no caso. No caso, também sobre revisão, como falta pouco para a prova, qual que você acha que é o ideal, Gabriel? Claro que não existe um ideal perfeito, né, uma coisa perfeita, mas o que você acha que é legal e o que você fez para sua segunda fase sobre revisão? Bom, depois da primeira fase, não tem muito tempo para você poder, tipo... O legal é que, assim, você passou da primeira fase, tem coisas que ali na primeira fase você consegue notar que você ainda não tem um domínio, ou que você não aprendeu ainda. Então você pode ainda correr para aprender essas coisas ainda antes da segunda fase. E agora para a segunda fase,
né, pelo menos, por exemplo, hoje em dia, assim, falta pouco tempo para a segunda fase. Você não tem muito tempo para aprender conceitos novos, não muita coisa. O ideal agora é você poder revisar bastante o que você aprendeu e fazer muitas questões para você conseguir fixar tudo muito bem. Aliás, a questão de fazer muitas questões, ela é não só para você fixar, mas a questão do tempo é muito importante na prova, porque às vezes essas 90 questões da primeira fase ou todas as questões abertas da segunda fase, você conseguiria resolver elas num dia normal, tipo, sei lá, um dia inteiro resolvendo, ou 2 dias, tipo, tendo tempo, talvez você conseguiria resolver todas as questões e acertar a maioria delas. Mas como no vestibular a questão do tempo é muito importante, né? Você tem só 4 horas, geralmente, para você resolver todas as questões. Então, se você faz muitas questões, você vai se acostumar a fazer, tipo, alguma questão, tempo, né? tipo, exatamente, a lidar com o tempo e fazer mais rápido, sim. Vai ter mais velocidade para quando você for. Exatamente. Fora isso, você acha que, assim, no caso, fazer resumo, em questão do resumo dos livros, você acha que é importante dar tempo, às vezes, de ler todos os livros, ou o resumo é uma coisa importante? Porque o pessoal pensa que você tem que ler todos os livros para poder ir bem, né? Tanto na primeira quanto na segunda fase. E às vezes, muitas vezes, com resumo, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que é bom ler os livros dos vestibulares, né? Que eles pedem que vai cair no vestibular, né? Mas se você não leu os livros também, eu, no meu caso, não li os livros. Eu, tipo, talvez um ou outro eu lia um pouquinho do livro só, mas o que eu mais fiz foi ler resumo e análise dos livros, e ver questões sobre os livros também, porque aí às vezes você lê o livro mas não percebe alguma coisa que seria cobrada no vestibular, alguma coisa mais profunda, tipo, que só numa análise mais profunda você conseguiria perceber, coisa que sozinho lendo o livro não ia dar. E no meu caso é isso, eu não tenho tanta facilidade em literatura, e mesmo se eu lesse os livros do vestibular, da FUVEST, por exemplo, eu talvez não teria captado tudo o que precisava. Então foi muito importante ler e ouvir sobre análises, o que outras pessoas entenderam dos livros também. Outra coisa essencial é fazer as questões, né, que é o que você falou, e juntar isso com um número de questões grandes, né, porque aí você vai conseguir até assimilar maior, né, tudo que você precisa. Então é isso, gente. Essas foram as dicas para a segunda fase da FUVEST. E boa prova para vocês e até mais. É isso, Gabriel. Valeu por estar aqui com a gente novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.